Não, a autoestima não tem nada a ver com o que você vê nas redes sociais de positividade, de ame você mesmo e de você precisar fazer e falar afirmações positivas para você mesmo na frente do espelho, ou você tem que fazer skincare, ou você tem que melhorar sua aparência, emagrecer. Tudo isso que te pregam sobre o que é autoestima na internet é uma grande mentira. E hoje eu tô aqui para falar sobre isso, porque eu não aguento mais. E ao mesmo tempo que eu não aguento mais as pessoas vendendo uma falsa autoestima, eu não aguento mais ver as pessoas se odiando. Esse vídeo é um grande manifesto ao pare de se odiar. Comece a se amar, mas não do jeito que a internet prega. A minha visão de autoestima, que não é a única e não é a única verdade também, ela tá baseada em 3 coisas: autoconhecimento, poder e validação externa. Sim, validação externa, porque o que te dizem é que você tem que a autoestima vem de dentro, que você tem que se amar, que é uma coisa que é de dentro para fora, mas não é. A autoestima é uma coisa de fora para dentro e eu quero conversar sobre isso com você no Diariamente de hoje. Vem comigo em mais um episódio aqui de Reflexões Diárias. Primeiro de tudo, eu tenho que falar que o conceito de autoestima me irrita profundamente. Um pássaro, ele não deixa de cantar porque alguém vai falar que o canto do pássaro é desafinado, ou porque não gosta do canto daquele passarinho. Um ipê, seja ele roxo, amarelo, rosa, qualquer cor que tenha, não deixa de dar flores toda a primavera porque alguém achou mais bonita aquela flor e uma das árvores mais bonitas da cidade. A natureza mostra pra gente que ser simplesmente por ser é a razão que a gente tá aqui, é simplesmente ser, simplesmente existir, simplesmente participar do universo. E parece que tá cada dia mais difícil ser, existir, ser participante do mundo, e tudo isso por uma coisa que se chama capitalismo. O capitalismo, ele se nutre da sua falta, ele se nutre daquilo que você acha que você não tem. E é por isso que quando a gente está na rede social, mesmo aquilo que se prega, que é autoestima, é na verdade uma tentativa de fazer você achar que não tem autoestima para você comprar produtos que vão te fazer achar que tem uma autoestima, mas que na verdade é uma falsa autoestima, que eu quero combater nesse vídeo aqui. Então, skincare não é autoestima, você ser debochada não é autoestima, um corpo musculoso não é autoestima, um carro do ano, um grande salário, todas essas conquistas materiais também não são autoestima. Porque pensa comigo, seria muito burro eu, sendo capitalista, oferecer para você uma solução que te deixasse suficientemente bem para você não querer consumir mais coisas. Eu preciso todo dia inventar um defeito novo no seu corpo, principalmente se você é uma mulher, para que você se sinta que tem uma falta. Ai, porque é o meu braço, ai, porque é a minha perna, ai, porque é a minha boca. E sempre, magicamente, vai ter um produto para curar essa sua insegurança. E isso porque a gente só tá falando de aparência. Mas quando a gente tá falando de coisas aqui da cabecinha, também, tem um monte de produto para isso também. Então a gente já começa daí. Aquilo que você tá consumindo de autoestima é um grande lixo, porque vai querer te vender um produto no final e não te incentivar a ser, a participar do universo, a estar aqui como um elemento da natureza também, assim como um pássaro, assim como uma árvore, que você possa ser e existir na sua máxima plenitude. E continuando nesse pensamento do que não é autoestima, se a gente tivesse autoestima unicamente ligada a accomplishments, a você ter vitórias, a você ser uma pessoa bem-sucedida, a gente não teria tantas pessoas bem-sucedidas que tem uma autoestima de merda. Eu tenho certeza que você que tá aí na sua casa, você conhece uma menina belíssima, que é a mais bonita da cidade, a mais bonita da escola, e ela se sente muito feia. Se apenas ter uma aparência dentro do padrão fosse suficiente para ter autoestima, por que que essa menina que é tão linda não se sente bonita? Se apenas ser uma pessoa rica e bem-sucedida é suficiente para se ter autoestima, por que tanta gente rica, por que tanta gente bem-sucedida com trabalhos maravilhosos ainda se sentem uma fraude dentro dos seus empregos? Ou seja, a gente vê que tem uma coisa muito mais subjetiva nessa questão de autoestima do que simplesmente chegar lá.
né? Tanto que nem existe chegar lá. Eu falei isso no último vídeo aqui do canal, num dos últimos vídeos aqui do canal. A gente já começa daí, né? Que pra mim esse conceito de autoestima ele já vem de uma raiz muito problemática. E a gente ter que falar sobre isso já é a continuação do problema. Mas vamos lá. Apesar de eu não concordar que a gente tem que ficar falando para as pessoas que elas têm que se amar, porque isso não deveria ser nenhuma questão que passasse pela cabeça das pessoas. Sabe, você nasceu, você é um ser humano, você é filho de Deus, imagem e semelhança, e você se odeia. Tipo assim, você tá nessa terra, você só tem o seu corpo, você só tem essa existência, e você vai escolher passar essa existência se odiando. Só o fato de nascer, pra mim, já é um milagre muito grande para as pessoas tratarem a vida delas como uma vida feia, como uma vida inútil, como uma vida tenebrosa. Eu parto já desse pressuposto. Eu espero que tenha ficado muito claro que pra mim é um tema muito ruim, porque eu sei a origem disso. Eu sei que a única origem é que você se sinta mal para que você consuma e para que você mantenha os mesmos homens héteros, brancos, ricos, bilionários onde estão, definindo e detendo o poder do mundo. Partindo desse ponto, e já que a gente precisa falar, já que a vida é assim, vamos lá. O que constitui uma autoestima de verdade? Primeiro de tudo, autoconhecimento. O autoconhecimento mudou a minha vida, mudou a minha realidade financeira, a minha realidade psicológica, a minha realidade em tudo. Tudo. Na igreja, a gente é muito ensinado a ter autoconhecimento. Então, tem várias dinâmicas que se faz na escola dominical sobre autoconhecimento, sobre os seus talentos, sobre principalmente essa coisa da busca dos dons espirituais, aonde você vai contribuir para a igreja, o que você faz de melhor. Tem essa coisa, né? Então, a minha jornada de autoconhecimento começou desde aí. E é muito importante que você olhe para você e fale, por onde eu posso começar? Porque uma continuação disso, por exemplo, desse autoconhecimento, foram os signos, né? O signo que tanta gente usa aí para fazer bosta, para justificar a falha de caráter. É culpa que eu sou de aquário, eu sou assim mesmo, debochada. Não, meu amor, você só é chata, não coloque o signo nisso. Porque para mim, a jornada com os signos, que eu sou da geração signos, né, millennium total aí, foi uma jornada muito de autoconhecimento, porque não é necessariamente que o signo ele vai te dizer quem você é, mas o signo ele vai te dar vocabulário, ou seja, ele vai gerar pensamentos, ele vai colocar em palavras muitas coisas que podem descrever a sua personalidade e o seu caráter. Enquanto a gente não tem repertório, palavras, enquanto a gente não tem um pensamento formulado, né, para a gente mesmo nos definir, para nós mesmos nos definirmos, eu acho que essa ferramenta dos signos é uma ferramenta boa. E começou daí. E aí depois eu fui para o autoconhecimento da terapia, o autoconhecimento de ver muito vídeo no YouTube sobre autoconhecimento, muita coisa assim. E quanto mais eu fui me autoconhecendo, mais eu ia entendendo os meus pontos fortes e fracos. Porque a autoestima não é só ter pontos fortes. É você olhar para os seus pontos fracos e você fazer as pazes com esses pontos fracos. E se você não quiser fazer as pazes com esses pontos fracos, é você mudar. Né? Então, você vai falar assim, caraca, eu sou muito desorganizado financeiramente, realmente não tenho como continuar a minha vida assim. A partir do momento que você enfrenta esse defeito de caráter seu, você consegue mudar. Mas aí se você fica numa coisa tipo, eu sou um pobre fudido e não sei o que, a minha vida é horrorosa, e sempre nesse lugar de vítima, se você não se conhece, você não vai conseguir mudar. E para mudar, você precisa se autoconhecer. E para ter autoestima, você precisa se autoconhecer. Caraca, você não consegue citar 3 coisas boas em você. Se eu pedir a lista de defeito, vem aqui, 700. Mas se eu pedir a lista de qualidade, você não consegue falar 3. O que é isso? Que mundo que você tá vivendo? Pois me pergunte a minha lista de qualidade, que eu sei todas, assim. Então, assim, é muito, muito importante você reconhecer os seus defeitos. E quem tem autoestima baixa, reconhece eles sempre. Tá sempre vendo eles. Mas e as coisas boas? Não tem uma coisa boa? Se tu olhares, Senhor, para dentro de ti, nada encontrará de bom? Eu não acredito nisso. Porque se você fosse esse lixo de pessoa, você não estaria nem vendo esse vídeo, porque só vê esse vídeo aqui quem é gente de coração do bem.
Autoconhecimento para fazer as pazes com você mesmo. É isso. Assim, eu podia ir mais fundo, eu podia falar horas, mas eu quero definir nesse ponto. Se autoconheça para você fazer as pazes com você mesmo. A partir do momento que você faz as pazes com você mesmo, a sua autoestima vai lá no céu. Um exemplo pessoal. Eu sou muito inconstante. Eu sou muito inconstante. Num dia um concreto, no outro tudo é tão fugaz, como diria na Vitória. Eu já me mudei várias vezes. Para os meus amigos é muito. Tanto que eu tenho um ciclo de amigos próximos muito pequeno. Porque eu mudo tanto que é muito difícil das pessoas acompanharem. E só fica realmente quem assume a bronca de ser meu amigo, assim. Porque é muito difícil. Eu sou muito inconstante. Sou muito inconstante. E isso é uma coisa que talvez eu não consiga mudar em mim. Talvez eu tenha que aprender a lidar comigo e com a minha inconstância. Eu não consigo ter previsões de longo prazo, eu não consigo garantir para nenhum dos meus amigos e para nenhum dos meus romances que eu vou ficar por muito tempo. E eu sei que isso é uma coisa ruim, né? Tem todo uma maquiagem de aventura, de novidade, mas é ruim, né? É inconstância, é uma pessoa que não consegue ficar, não consegue fazer a mesma coisa por muito tempo. E eu falo assim, puxa vida, sou assim. Vou ter que criar um ambiente que me permita viver a vida sendo assim, inconstante, e me cercar de pessoas que entendam que eu sou assim, estejam dispostas a conviver com esse querido. Porque eu também dou alguma coisa em troca para quem fica, né? Se você perguntar para qualquer um dos meus amigos, eles vão falar que eu sou um ótimo amigo. E isso realmente ninguém pode tirar de mim. Eu sou um ótimo amigo. Então, assim, fazer as pazes consigo mesmo. Eu fiz as pazes comigo nesse ponto e tamo aí. O segundo ponto para você construir uma autoestima sólida é o poder. Né? Você não tem que buscar o sucesso, você tem que buscar o poder. Eu não sei onde eu vi essa frase, mas eu queria saber. Porque quando você busca o sucesso, e a gente já viu em outros vídeos que o sucesso não existe, porque você sempre vai querer outra coisa, você tá perdido num ideal, numa coisa que não existe. Quando você busca poder, o que é poder? Poder é poder fazer. É você poder dizer, eu posso fazer isso. Quando você busca isso, quando você pode fazer as coisas, aí você vai ter uma autoestima muito inabalável. Então, assim, eu acho esportes um exemplo ótimo. Vocês estão cansados de me ouvir falar aqui de corrida, de jiu-jitsu, mas eu vou falar o quê, cara? Meu, se você pensar, eu não sou um exímio corredor, mas corro meus 10, 15 quilômetros com tranquilidade. Se você pensar que o seu corpo consegue te levar do ponto A ao ponto B usando apenas as pernas, imagina o poder que é isso. Eu recentemente lancei um documentário. Tava na Nova Zelândia, vi um monte de backpacker e falei, vou entrevistar esses backpackers e vou extrair disso uma história e postar no YouTube. Eu fiz. Imagina você poder falar que fez um documentário. Quem pode falar que fez um documentário? Eu posso falar. Porque fui lá e fiz. E isso me dá uma autoestima tão grande que eu quero te incentivar a você buscar isso também. E aí você vai falar assim, precisa ser coisas grandes? Não. Meu amigo, minha amiga, pegue uma linha, pegue uma agulha, faça um crochê, termine uma peça de crochê, uma touca que você faça. Use ela e veja as pessoas elogiarem e fale, fui eu que fiz. O poder que é, o poder de fazer, né? Porque esse poder de arrogância, pra mim, nem interessa. Tô longe disso, não quero isso pra minha vida. Mas o poder de você dizer que você pode fazer uma coisa, seja com as suas mãos, seja no esporte, seja intelectualmente, né? Você chegar no fim do ano e você falar assim, li 7 livros, li 6 livros. Quem pode falar? Quem pode falar? Coloca aqui nos comentários. Quem pode falar que fechou o ano, que leu 6 livros? Tô aqui colocando uma média de um livro a cada 2 meses. Pouquíssima gente pode falar. Porque você vai pensar assim, quero ler 12 livros, um por mês, não sei o que. Tem gente que coloca essa meta, que às vezes é uma meta muito grande. No Brasil, as pesquisas indicam, as pessoas não leem nenhum livro por ano. Então, se você chegar no fim do ano, fechar e falar assim, caraca, li 6 livros esse ano. Tô podendo. É essa sensação de poder que vai te dar autoestima.
E é tão legal quando você tem essa sensação, porque você não precisa se mostrar. Quando você sabe o poder que você tem e o poder que você sabe fazer, você não precisa ficar se mostrando para as outras pessoas. E a autoestima, taca aqui no peito que... Ai, gente, que coisa hétero, né? Os meus amigos odeiam que eu falo isso, mas eu tenho os meus amigos como troféus, assim, porque às vezes eu não acredito por que eles são os meus amigos, como que eu conquistei essas pessoas tão maravilhosas pra minha vida. Eu fico falando assim, caraca, eu devo ser uma pessoa muito especial de ser amigo dessas pessoas tão maravilhosas. Eu fico falando assim, gente, eu sou um cachorro caramelo abandonado. E essas pessoas que são tão importantes e essas pessoas que são tão maravilhosas de coração são amigas minhas. E eu falo assim, caraca, é poder. Você pode falar que você é um bom amigo para as pessoas? Ou você só tá esperando que todo mundo seja um bom amigo para você? E aí quando é para contar contigo, ninguém pode contar. Quando é para você fazer o sacrifício que você não quer fazer para ajudar o seu amigo, sua amiga, você não tá disposto, porque você coloca limites. Então, você pode falar que você é um bom amigo? Se você, eu bato no meu peito e falo, eu sou um bom amigo. Quero ver quem que vai chegar aqui e falar assim, não, Kleber, eu não acho que você é um bom... Mas pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Mas eu duvido muito alguém chegar e falar assim, não, Kleber, você foi um péssimo amigo nessa situação. Não sou. Sou um amigo muito leal. Sou um amigo muito, muito dedicado. E isso é uma coisa que me dá muito autoestima, né? Então, é buscar o poder. Eu não sei o que você vai poder. Eu fico tentando puxar exemplo atrás de exemplo do que você pode, mas só você vai dizer o que vai te trazer essa sensação de poderoso, no sentido de eu posso fazer isso, eu posso dizer que eu fiz isso, eu posso... Sabe? É nessa vibe, é isso que é autoestima, não é ficar se mostrando pro mundo, não é ficar passando creme na cara, é dizer que você pode. Tanto que eu acho que as pessoas que emagrecem, elas ganham um senso de autoestima não porque elas colocaram a aparência delas dentro do padrão. Isso também. Mas eu acho que a autoestima vem muito mais da sensação de que elas puderam fazer uma mudança, né? De que elas se colocaram dentro de um projeto e elas finalizaram um projeto. Eu, por exemplo, tô com a autoestima lá em cima, porque eu tô fazendo diariamente e desde que eu me propus a lançar um vídeo por dia, eu não falhei um dia. Então eu tô tipo assim, nossa, eu tô bem na fita, hein? Coloquei essa meta de fazer um vídeo por dia, tô fazendo um vídeo por dia. Eu posso dizer isso. Então, busque poder. Busque poder falar que você pode alguma coisa. Né? E vamos pro terceiro e último ponto. Fica comigo nesse vídeo, não me abandona. Eu sei que você quer sair porque é muita verdade jogada na sua cara, mas fica comigo. Esse ponto é muito polêmico, que é a validação externa. Todo mundo que quer ter autoestima precisa de validação externa. Não existe autoestima sem validação externa, meu amigo. Autoestima não é uma coisa que vem só de dentro, é uma coisa que se constrói, né? Então você vai fazer as pazes consigo mesmo através do autoconhecimento, você vai buscar ferramentas de poder do que você pode fazer e, por fim, você vai precisar da validação externa. Não existe isso de você dizer que é bom porque você é bom. Para tudo nessa vida existe um balizador, uma referência, existe alguém que vai ter que te falar que você é bom para você se sentir bom. Então você tem que criar um ambiente que te forneça essa validação externa, né? Eu lembro que eu estudei espanhol a pandemia inteira, então eu fiz 1 ano de curso online, 2 anos de conversação e era pandemia, obviamente. Eu só tinha ali a conexão com a minha professora e era isso. Eu não tinha noção do que era o meu espanhol, mas aí quando eu fui pra Argentina, que um querido falou assim... de onde você é? Eu falei assim, do Brasil. Aí ele falou assim, não, sério, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Aí ele, o seu espanhol é tão bom que eu pensei que você tivesse nascido falando espanhol. Desde esse dia, então, se tem uma coisa que eu sei que eu falo bem é espanhol. Então, se essas pessoas não tivessem falado que eu falava inglês bem, que eu falava espanhol bem, eu não ia ter a autoestima de que eu faço essas coisas. Mas eu me coloquei num ambiente que me permitiu essa validação. E eu tô aqui falando pra vocês, por exemplo, eu sou um bom amigo porque eu faço isso, mas é uma coisa que eu já ouvi diversas vezes.
dos meus amigos. E eu peguei pra mim. Porque você tem que aprender a aceitar e se apegar aos elogios. Se repetidamente você escuta várias coisas, você precisa começar a falar: putz, nossa, eu acho que eu sou boa nisso mesmo, hein? Se repetidamente você escuta que você uma boa amiga, que você é compreensiva, que você é positiva, se repetidamente você ouve que você é muito engenhoso, inteligente, tem que começar a aceitar. Você não vai conseguir ter uma autoestima se você não tiver a validação e se você não aceitar a validação. Então, para ter a validação, procure um ambiente que te valide, no sentido, não é que você vai ficar pedindo biscoito, mas é, por exemplo, eu quero ter essa sensação de poder, aí que eu comentei antes. Vai fazer um esporte, e aí você pega a medalha, que é a validação externa, e você fala assim: caraca, eu posso. Né? Às vezes, uma coisa que eu faço é perguntar para os meus amigos. Eu falo assim: olha, amiga, tô indo numa entrevista de emprego agora. Você consegue me mandar umas palavras de afirmação aí? Falando que eu sou bom? E eles mandam. Eles falam: nossa, amigo, você vai arrasar porque você fala muito bem, porque você é eloquente, porque você é desenrolado, já venceu, essa entrevista já é sua, porque você é muito capaz, você lidou com isso. Enfim. Às vezes eu peço essa validação. Às vezes eu tô vivendo a minha vida, tô me sentindo meio autoestima baixa, eu mando pra minha amiga: amiga, você pode me mandar 3 pontos positivos que você acha sobre mim? Ou então eu mando assim pros meus amigos: amigo, me fala 3 coisas que você aprendeu comigo nesses 10 anos de amizade que a gente tem. Você tá num relacionamento, tá meio inseguro, pede uma validação. Fala assim: nossa, tô tão borocochosinho, você pode me dar uma validação externa aqui para eu parar de me sentir um lixo? Porque aí, né, junta a sua validação com a minha vontade de ficar bem e aí todo mundo fica feliz. Use essa ferramenta da validação externa também. A autoestima não vem só de dentro. Meu Deus do céu, quantas vezes eu repeti nesse vídeo isso. E se você concorda comigo, eu vou te pedir para deixar aqui nos comentários, vamos fomentar essa conversa. Tô muito feliz que você chegou até o final desse vídeo longo, depois de ter o cérebro frito pelo TikTok. Meu cérebro é frito pelo TikTok também. Consumir conteúdo longo é um desafio e se você chegou aqui, você venceu. Então, parabéns. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Vamos seguir aqui nessa conversa. Um forte abraço e até a próxima.